tema que eu quero ministrar a você nesta noite, noite de milagres. O tema é decisões erradas. Diga, decisões erradas. O texto que eu vou tomar como base é o capítulo 9 de Josué. Todo. Josué capítulo 9. Vamos ler? Vamos? Diz assim a palavra do Eterno. Sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas e toda a costa do Mar Grande, de fronte do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Os moradores de Gibeão, porém, ouvindo que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de um estratagema, e foram e se fingiram embaixadores, e levaram sacos velhos sobre seus jumentos, odres de vinhos velhos, rotos, consertados, e nos pés sandálias velhas e remendadas, e roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Foram ter com Josué ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram, a ele e aos homens de Israel: chegamos de uma terra distante, fazei, pois, agora aliança conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habitais no meio de nós? Como, pois, faremos então aliança convosco? Então disseram a Josué: somos teus servos. Então lhes perguntou Josué: quem sois vós? De onde vindes? Responderam: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus. Porquanto ouvimos a sua fama, e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez os dois reis dos amorreus, que estavam da além do Jordão, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Pelo que nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos disseram: tomai convosco provisão alimentar para o caminho, e ide ao encontro deles, e dizei-lhes: somos vossos servos. Fazei, pois, agora aliança conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas no dia em que saímos para vir ter convosco. E ei-lo aqui agora já seco e bolorento. E esses odres eram novos quando os enchemos de vinho. E ei-los aqui já rotos. E estas nossas vestes e essas nossas sandálias já envelheceram por causa do muito longo caminho. Então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhe paz, fez com ele a aliança de lhes conservar a vida, e os príncipes da congregação lhe prestaram juramento. A cabo de 3 dias depois de terem feito aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Pois partindo os filhos de Israel, chegaram às cidades dele ao 3º dia. Suas cidades eram Gibeão, Séfira, Beerote, Kiriat Jearim, e os filhos de Israel não o feriram, porquanto os príncipes da congregação lhe juraram pelo Senhor, o Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurou contra os príncipes. Então todos os príncipes disseram à congregação: nós lhe juramos pelo Senhor, Deus de Israel, por isso não podemos tocar-lhes. Isso, porém, lhe faremos: conservaremos a vida, para que não haja grande ira sobre nós por causa do juramento que nós fizemos. Então disseram ele, pois, os príncipes: vivam! E se tornam rachadores de lenha, e tiraram de águas para toda a congregação, como o príncipe lhes havia dito. Chamou-lhes o Josué e disse-lhes: por que nos enganaste, dizendo: habitamos aqui longe de vós, sendo que vocês vivem no nosso meio? Agora, pois, sois malditos dentre vós, nunca deixará de haver escravos, rachadores de lenha, tiradores de água para a casa do meu Deus. Então responderam eles a Josué:
é que se anunciou aos teus servos como certo que o Senhor teu Deus ordenara ao servo Moisés que vos desde toda a terra, toda esta terra, e destruísse todos os moradores dela diante de vós. Por isso tememos muito por nossa vida, por causa de vós fizemos assim. Eis que estamos na tua mão, trata-nos segundo o teu parecer bom e reto. E assim lhes fez e livrou das mãos dos filhos de Israel e não os mataram. Naquele dia Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor até o dia de hoje, no lugar que o Senhor Deus escolhesse. Essa palavra, ela venha mexer na tua alma nessa noite, porque é necessário para produzir grande fruto em nome de Jesus. Pai de amor e bendito, me submeto e nos submetemos à tua palavra nesta noite. E queremos que o Senhor fale conosco nesta hora. Que não seja mais um sentar apenas para ouvir, entrar no ouvido e sair no outro. Mas que essa palavra venha ao nosso coração e mais do que isso, a gente obedeça aquilo que o Senhor está nos ensinando através da tua palavra. E que a gente não venha perecer como Josué. O homem que foi plantado para ser vencedor em tudo, como diz o capítulo 1. Mas por causa de algumas falhas, algumas coisas aconteceram com ele e tiveram que levar este encargo, esta mancha, por causa de algumas situações que ele não entendeu diante do Senhor. Fala conosco aqui no templo, fala com aqueles que estão nos assistindo pelo canal do YouTube, e que essa palavra abençoe todas as famílias, e que ela produza 100 por 1 dessa semente. É no nome de Jesus que eu oro. É para a glória de Deus que nós oramos. E a igreja do Senhor que confirma comigo nesta oração, diga amém e amém. Meus amados irmãos, minha igreja querida, igreja de Deus, povo de Deus, ouça-me. Ouça-me. Essa é uma história interessantíssima. Josué só teve 2 situações que deixou uma marca na sua vida, na sua trajetória de vitória. Uma delas é esta daqui. Cronologicamente, Moisés passa o bastão, ou Deus faz com que o bastão de Moisés chegue a Josué no capítulo 1. No capítulo 3, eles atravessam o Jordão, da mesma maneira que atravessaram o Mar Vermelho. No capítulo 6, você conhece a história, Josué vence com o povo Jericó, as muralhas caem de uma maneira extraordinária, você conhece a história. No capítulo 7, houve uma situação inusitada, o pecado de Acã. O pecado de Acã fez com que uma nação toda deixasse de ver a glória de Deus. Às vezes a gente fala assim, o pecado não tem nada a ver, o pecado é problema meu. Não é. Não é. Há pecados que interferem na congregação. No capítulo 8, ele derrota Ai, e chegamos ao capítulo 9 aqui com os gibeonitas. E uma das coisas que eu vejo nessa passagem do capítulo 9 de Josué, que coisa horrível é quando nós descobrimos que fomos enganados. Quando a gente é enganado é muito ruim, dá um sentimento muito triste dentro de nós. Porque você empenha-se, estamos falando do povo de Deus, do Deus de Israel, um povo que tem uma história com Deus eterna. O povo tem alma de escravo. 400 e poucos anos escravos lá servindo a Faraó. Deus o liberta, o povo sai do Egito milagrosamente, você lembra? Você conhece as histórias, 10 pragas, não é? Abertura do Mar Vermelho, aquilo tudo. Passa por toda aquela história bonita do deserto, agora estão na porta de Canaã. O povo passa depois de 40 anos no deserto, vendo a mão do Senhor, como a gente vê todo dia a mão do Senhor. Maná, codornas, água, coluna de fogo, nuvem da glória, tudo isso. Agora o povo chega em Jericó, vence Jericó de uma maneira extraordinária, sobrenatural, apenas gritando uma muralha cai. Batendo vasos, tocando trombetas, uma muralha cai, sem um tiro, sem uma bomba, sem um tomahawk, sem nada.
Agora os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, heveus e jebuseus eram todos inimigos, que estavam à porta espreitando a entrada de Canaã, como se fosse uma porta espiritual inimiga. Se juntaram para guerrear contra Israel. Todas as vezes que a gente fala em Israel, estamos falando do povo de Deus. Quando fala-se assim, lutaram contra Israel, está lutando contra o povo de Deus, está lutando contra mim e contra você. São alegorias bíblicas. Nós temos inimigos à nossa frente, invisíveis, que não, a nossa luta, já tem dito aqui há meses, não é contra sangue e carne. Os inimigos de Israel eram principados, os príncipes dos heteus, dos amorreus, dos cananeus, dos fariseus, heveus, jebuseus, se colocaram à porta. Então, os gibeonitas fizeram uma proposta para Josué. Eles vão chegar aqui e vão destruir a gente, cara. Eu vi o que eles fizeram lá, nós ouvimos o que eles fizeram lá no Egito, o que eles fizeram ao longo da história até chegar aqui. Eles vão matar a gente. Não vamos fazer como os heteus, como os amorreus, não. Vamos fazer o seguinte, vamos lá e vamos enganá-los. Vamos dizer assim, queremos ser seus escravos. Israel nunca teve escravo. Pelo contrário, sempre foram escravos. Nós nunca fomos livres. Sempre fomos escravos do mundo, das trevas, e um dia Deus nos fez livres. E aqui eu já estou te mostrando que ser livre não é tão fácil como se imagina. E quando você tem pessoas que você pode governar e a igreja tem governo, fica muito mais perigoso ainda se você não tem discernimento de Deus. Primeira vez na vida que Israel teria escravos à sua disposição. Sabe o que eu chamei isso aqui? Tentação. Nossa, eles se apresentaram para ser escravos, primeira vez. Vamos fazer dos rachadores de lenha, pegadores de água, leva meu filho no colégio, olha, vai pagar minha conta no banco, olha que coisa, hein? Isso dá um ar de prepotência. E a princípio, a Bíblia diz que Josué é um homem de Deus, como nós. Porque o Espírito de Deus fala conosco, amém, amados? Fala. Fala todo dia, toda hora fala. Às vezes de longe, mas fala. E ele disse que não faria nada sem falar. E Josué primeiramente desconfia daqueles homens. Estranha essa história. Mas a Bíblia diz que os príncipes de Israel, diga os príncipes, não foram os plebeus, não foram aqueles lá de baixo, da tribo menor, foram os príncipes de Israel. Viram a pobreza dos gibeonitas e não enxergaram ao nível espiritual, enxergaram ao nível carnal. Viram os pães podres, os vinhos velhos e acreditaram na mentira dos gibeonitas e tiveram pena do inimigo. Agora você imagina o inimigo infiltrado no meio do povo de Israel. Você consegue conceber o inimigo infiltrado no meio da igreja? No meio do teu trabalho, o inimigo infiltrado no meio do teu casamento, o inimigo infiltrado nos teus estudos, era o que estava acontecendo aqui. Os inimigos estavam comuns a eles. E aí, bom dia, seu Josué! Josué, bom dia. Tudo bem, posso dar um abraço? Pois não. E a Bíblia diz que Josué, levado pelos príncipes, faz uma aliança com os inimigos. E a aliança com o inimigo nunca termina bem. Vou repetir, porque tem coisas que a gente tem que repetir que não entra de primeira. Aliança com o inimigo, aliança com os principados, aliança com o mal, que está representado pelos povos, os povos de Gibeão aqui, não dá certo. Aliança com o mal, com os inimigos, nunca termina bem. E a Bíblia diz que quando o povo descobriu a farsa dos gibeonitas, ficaram nervosinhos e queriam lá matá-los. Só que já era tarde. Não, vamos lá, vingança. Que vingança? Já foi. Tinha que ter resolvido lá atrás. Josué e os príncipes chegaram e disseram, agora não podemos tocar neles, porque eu dei uma palavra. E você sabe que a palavra do crente é o que mesmo? Sim, sim. Não, não. A palavra do crente é o que mesmo, irmãos? Sim, sim.
ou é ou não é. Josué falou, ninguém toca neles. Ninguém toca. Nós falamos que não iríamos tocar e aqui não há mentirosos. A gente tem que cumprir a palavra que nós falamos. Ninguém toca nos inimigos e eles vão conviver com a gente agora. Josué podia ter botado a culpa, sabe em quem, irmãos? Nos príncipes. Olha o que vocês me arrumaram. Ele não fez isso. A Bíblia diz que Josué assume toda a responsabilidade, você viu aqui, vai à frente e diz, olha, vocês vão conviver com a gente, sob a nossa supervisão, mas porque eu liberei uma palavra, e palavra do crente é se ensina ou não, você vai ter que viver aqui até essa forma se dissipar e levou-se muito tempo. E agora eu vou começar, depois dessa história, a ministrar a você algumas coisas que o Espírito de Deus falou comigo para passar à igreja. Eu espero que você ouça, porque às vezes a gente senta nesse banco e não ouve. 1 mês, 2 meses, 10 anos, 50, e não ouve. Eu espero que você ouça hoje. Você que está me assistindo pela internet, tem muita gente nos assistindo pelo canal, legal, muito obrigado. Mas eu queria que você agora parasse e prestasse atenção no que eu vou te falar também. Porque muitas vezes nós tomamos decisões erradas. E as decisões erradas que nós tomamos, que eu não posso ficar jogando em cima de príncipe, de não sei quem, não posso, tem que tomar. Se eu errei, se ensina ou não. Essas decisões, elas afetam a nossa família. Elas afetam as nossas finanças, elas afetam o nosso ministério, elas afetam a nossa vida com Deus. São portas que se abrem, porque o inimigo só trabalha dentro de 2 coisas, autoridade e legalidade. Você entendeu? Todos entenderam aqui? Não, não entenderam. Tem gente que está dormindo. Acorde e entenda. O inimigo só vai trabalhar dentro de 2 portas. Legalidade e autoridade. Diga, legalidade e autoridade. Foi o que aconteceu aqui. Eles deram legalidade e deixaram chegar. E depois a autoridade. Ninguém mata. Agora não pode mais. Porque já deu autoridade. Eu não posso quebrar a autoridade. Não pode morrer. Pastor, eu oro há anos. Você pode estar orando errado, porque você abriu legalidade e você não usou autoridade. Então ouça o que eu vou te falar agora. Nós não podemos colocar a culpa no diabo, aquelas coisas, você sabe. Aqui no nosso ministério não tem isso. A gente sabe a nossa posição em Cristo. E a pergunta é, o que levou esse comandante, que eu amo demais, a história de Josué, a essa situação, para ele ser enganado? O que levou aquele homem safo, um homem inteligente, comandante, que eu não vi igual na Bíblia? O que levou esse cidadão a ser enganado? Por que ele errou? Por que, irmãos? A pergunta é, nós erramos tanto? Se Deus está dizendo, se Deus está falando, se Deus está mostrando, Deus disse a Josué no capítulo 1, não cesse de ler o livro, não cesse de falar comigo, você vai ser bem sucedido. Por que nessa história Deus zebra? E eu pontuei algumas coisas aqui, eu quero ministrar a você, eu espero que você preste atenção antes da gente orar. Se você tem papel e caneta, anote, porque você esquece e prova que você quer viver isso. E quando a gente não anota, a gente vai esquecer daqui a 10 minutos, está dizendo assim, não quero entender nada disso, eu não estou nem aí para isso. E de repente, hoje, é a resposta de Deus para uma situação como a dos gibeonitas. Então, ouça. Primeira coisa que eu quero falar com você é, eles erraram porque eles foram impulsivos. Impulsivos. Eles não buscaram resposta em Deus, coisa que acontece com a esmagadora maioria dos crentes. Tomam decisões sem perguntar a Deus. Fazem rezas, mas não oram. Não pare e diz assim, Senhor, quem são esses homens vindo aqui? Eu estou achando algo errado, o teu espírito está me incomodando. O que é? Me mostra. Josué não perguntou ao Senhor. Não vou ler, mas se você ler o versículo 1 ao 14, vou só ler o 14. O 14. Então os israelitas tomaram da provisão, e a Bíblia diz que eles não pediram conselhos ao Senhor. Não pediram. O normal, Josué só saía para a batalha perguntando, como Davi fazia, como todos faziam. Senhor, vou? Não. Josafá, Senhor, vou? Não, nessa você não peleja. Todos eles foram assim, porque quem pelejava por Israel não era Israel.
Quem peleja pela igreja não é a igreja. Não é o teu braço. Se você botar o teu braço, perde. Tem que ser o braço do Senhor. E a Bíblia diz que eles não pediram conselhos ao Senhor. Ouviram as vozes estranhas. E a Bíblia fala para nós não darmos créditos a qualquer palavra. João 4:1 diz isso, primeira carta de João. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus. Ele está dando uma ordem. Você tem que provar os espíritos. Não tem que abrir porta. Oh, glória a Deus! Qualquer coisa é Deus. Pode não ser Deus. Prova se procede de Deus, porque pode vir do inferno, maquiado de luz. E você pensa, é um anjo de luz, mas é Satanás. E a Bíblia diz que muitos falsos profetas saíram pelo mundo. Então nós não podemos dar crédito a qualquer voz. Pastor, eu estava vendo a televisão, não pode dar crédito a qualquer voz. Ah, porque a minha vizinha não se dá crédito a qualquer voz. WhatsApp, se você não tiver cuidado, você recebe muitas vozes do inferno. Ele diz, em 2 de Coríntios 5:7, Paulo dizendo à igreja, fala assim, andamos pela fé, e não pelo que vemos, mas a gente insiste em andar pelo que vê. Ah, mas são velhinhos, gente, estão com fome, eles estão sujos, eles não vão fazer de mal a gente. Eram inimigos. E Deus falou, não deixe os inimigos entrarem no vosso meio, no vosso arraial. Mas não enxergaram pelos olhos da fé, não tem problema nenhum. Qual o problema? O crente é sempre assim. Qual o problema? Não tem problema. Ah, mas é só... Não tem problema. É só um copinho, pastor. Um copinho não embriaga. O problema não é o copinho, o copão. O problema é a porta que se abre para o inferno. O problema é a porta que se abre. Ah, pastor, não tem nada a ver, nós somos homens. Qual o problema de ver? Você fica preso à pornografia. Não, mas eu só faço um joguinho aqui de telecena. Daqui a pouco você está jogando no bicho, daqui a pouco você está embreando em outras coisas, daqui a pouco você está preso a um espírito de jogatina. Qual o problema? Porque você não vê pelo que você vive pelo que vê. Foi assim com Josué. Guerreiro, abençoado, mas ele olhou os velhinhos. Nossa, o pombo está mofo, gente. Deve estar morrendo de fome. Como é que eles vão atacar a gente morrendo de fome? Porque não enxergou os olhos espirituais. Porque eles não enxergaram com os olhos espirituais. Eles foram impulsivos. Eles não buscaram respostas em Deus. Que hoje, na sua oração, você busque resposta em Deus. Amém? Segundo ponto, diz o versículo 9 e 10, que eles foram vaidosos. Foram soberbos. Imagina, Josué, né? Aquele homem de guerra, olhou para aqueles velhinhos e falou, eu pego eles todinho. E diz o versículo 9 e o versículo 10, respondeu, teus servos vieram de uma terra muito distante por causa do nome do Senhor teu Deus. Ô José, nós ouvimos a tua... José, ouvimos a tua fama, você apareceu até no Fantástico, cara. Aquilo que você fez lá no Egito, hein, Josué? José, oh, nem tanto, mestre, nem tanto. E começou o coração de Josué a soberbecer. E diz o versículo 10. E tudo quanto vocês fez aos reis dos amorreus, que estavam na linha de Jordão, em Seom, papapá, pepe. Nossa, vocês arrebentaram, Josué! E nós viemos aqui porque queremos estar, ó, parceiro, ó, fechamento, Josué. Josué, nossa, eles reconheceram, hein? E às vezes a gente acha que é assim que acontece com a gente também. Porque a gente, às vezes, Deus nos dá vitória, começa a soberbecer. E não achamos aquilo que devemos achar e começamos a achar que somos os tais e não somos. Que podemos fazer acontecer por nós mesmos e não podemos. Porque diz o Senhor em Deuteronômio capítulo 8, versículo 17, não digas no teu coração. O coração é a sede de tudo que é ruim.
Não diga a minha força, o meu poder, o meu braço, que foi Ele que me fez isso. Só estamos aqui hoje porque Deus teve misericórdia nesta manhã. Se renovou. A gente acha que não precisa de ninguém. É eu e Deus. Deus fala comigo. Eu não. Para que eu preciso do pastor? Para que pastor? Aliás, algumas pessoas na nossa igreja só precisam de mim em determinados momentos da vida. Não entenderam o que é pastoreio. Eles acham que pastoreio é só para fazer reza. Isso é catolicismo, isso não é evangelho, cristianismo. O católico que é assim, chama o padre para dar a bênção final, vai morrer, dá extrema unção. Não, eu não venho aqui dar extrema unção, eu venho aqui trazer vida. E diz João 15, 5, assim, ó, eu sou a videira, o bispo André pregou isso aqui domingo, quem permanece em mim, como ramo, dá fruto. Por quê? Porque sem mim não acontece nada. Se o ramo não estiver na árvore, não tem nada. Só acontece porque estamos na árvore, que é Deus. Ele é que é a fonte. Romanos 12, 4 e 5 diz assim, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Os membros, e cada um tem a sua função no reino. Uns cantam, uns pregam, uns oram, outros ministram, outros cuidam da administração, outros cuidam da portaria, outros cuidam do altar, outros cuidam, outros fazem aqui dentro, lá fora. Somos muitos, assim também nós, quanto muitos, somos um só. E membros uns dos outros. O que eu sinto, Josafá, que está lá no final, sente. Somos membros. Eu agora descendo, fui grampear um negócio, grampeei meu dedo aqui, ó. Eu estou pregando para você, mas estou sentindo aqui uma dorzinha aqui no dedo. Aqui, ó, um grampinho que pegou aqui. Mas eu estou sentindo, porque faz parte do meu corpo. Um negocinho simples pegou aqui. Mas eu estou aqui pregando para você, estou dizendo, estou sentindo aqui. Não, pastor, não tem nada a ver. Esquece o dedo, não tem como esquecer o dedo. A Bíblia diz que fazemos parte de um só corpo, não são dois, é um só. Um sofre... Um sofre, da mesma forma que um honrado todos são. Só que na honra não tem problema, todo mundo gosta de ser honrado. O problema é quando sofre. Quando nós estamos juntos, aqui, ó. Por que eu prezo o momento do culto? Porque só aqui há disciplina. Só aqui que Deus me mantém eu ser aquilo que Ele manifestou na minha vida para eu ser. Fora daqui, eu não sou nada. Aqui há conforto, aqui há conselhos, aqui há direcionamento, aqui há tudo que o céu quer manifestar na congregação dos santos. Diz Provérbios 11, 14, não havendo sábia direção, o povo cai. Tem gente que vem à igreja um dia e some 50. Não, porque não preciso, pastor. Eu mando uma mensagem. São extremamente agressivos. Aliás, a igreja tem isso. Você fala assim, irmão, você sumiu. E agora o irmão quer mandar na minha vida? Eu falei, não, que eu estou só sendo educado. Está vendo algum problema? Não, o problema eu resolvo com Deus. Eu falei, tá bom, desculpa. Outros já são assim, pastor, não vim domingo, o irmão nem ligou, né? Eu falei, como é que eu ia ver domingo? Tinha 400 pessoas aqui. Só a Marinha, com os olhos novos dela, que enxerga tudo agora. Não havendo sábia direção, bota na tua cabeça, cai. Cai mesmo. E a Bíblia diz, na multidão dos conselhos, há o quê, irmãos? Segurança. Ah, eu vou contratar um segurança, vou chamar a Blinks. Não precisa. É só você ouvir a multidão dos conselhos. Que vem de boca de conselhos sábios, que saem do altar da igreja. Então, Josué foi vaidoso. Não obedeceu e não consultou o Senhor. Terceiro ponto. Eles deram ouvidos e acreditaram em qualquer fala. A primeira fala que veio, eles entenderam e receberam. Diz os versículos de número 3 a 6 assim. Os moradores de Gibeão, porém, ouvindo que Josué fizera com Jericó e Ai, usaram de um estratagema, mentiram, se fingiram, as pessoas se fingem.
de embaixadores, levaram sacos velhos, jumentos velhos, odres velhos, tudo velho, tudo mofo, tudo bolorento, diz o 5, sandálias velhas, remendadas, roupas velhas, pão velho, foram pelo caminho e chegaram lá, estiveram com Josué no arraial e disseram a ele, os homens de Israel, chegamos de uma terra distante. Mentira, eram vizinhos. E Josué nem parou para perguntar ao seu senhor, será que são vizinhos ou são distantes mesmo? Então, uma coisa que eu aprendi na minha vida, irmãos, e eu queria que você aprendesse também, para o bem da tua alegria, para o bem da tua felicidade. Aprenda a não dar ouvidos a qualquer voz, principalmente as vozes malignas. Porque existem vozes malignas. Porque 1 Coríntios 14, 10 diz que há muitas vozes no mundo. Sem dúvida, há muitas vozes. E a Bíblia diz que todas as vozes têm um sentido. Se você deixar, a pessoa pega a Bíblia e pega da Bíblia base para qualquer coisa imunda que você imaginar na terra. Usa a Bíblia. Ah, Deus é amor. Por isso que a drag queen vai fazer uma peça falando que ela é Jesus, porque Deus é amor, Deus veio amar todo mundo. Ela pega a Bíblia, só que a Bíblia não diz isso. Muitas vozes, e quem se familiariza com aquela voz vai atrás. Então você tem que ter cuidado com a voz. E a Bíblia diz em 1 Coríntios 15, 33, diz, não vos enganeis, essas vozes destroem, corrompem. Ah, pastor, eu sou blindado. Não somos blindados. Por não sermos blindados, Paulo diz, cuidado, não vos enganeis. A gente se engana, as más conversações corrompem os bons costumes. Deus já havia dado orientações a Josué. Ele não podia trocar a verdade pela mentira e ele trocou. Porque a mentira é o próprio Satanás, é o homem de Belial. Deus não bota a mão quando a mentira entra. Quarto ponto. Josué não reuniu informações sobre o assunto. Não falou assim, peraí, deixa eu parar aqui, desligar a televisão. Peraí, vamos... É uma correria desenfreada, é igual hoje. E olha que naquela época não tinha metade das coisas que a gente tem hoje. Diz o versículo 15 e o 16 assim, Josué concedeu-lhes paz, fez aliança para conservar a vida, e os príncipes da congregação, carimbaram tudo junto e assinaram embaixo. E a cabo de 3 dias depois, Josué parou e falou, peraí, caramba, deixa eu ver um negócio aqui. Ih, eles não são de longe, são nossos vizinhos. 3 dias depois. Muito tempo. Se eles tivessem uma bomba como se tem hoje em Israel, se fosse os inimigos de Israel de hoje, 3 dias já não tinha mais Estado. Um judeu disse para mim lá em Jerusalém, em 1 minuto isso aqui acaba. 1 minuto, imagina 3 dias. É só um cidadão louco disparar uma bomba e os nossos antimísseis não pegar. Ou alguém explodir uma bomba atômica aqui no centro de Israel, aqui. Acaba o Estado, é pequenininho um ovo. Então ele não reuniu informações sobre o assunto. Josué deixou o inimigo fazer parte da sua intimidade. Às vezes a gente deixa o inimigo fazer parte da nossa intimidade. O Facebook é um inimigo muito presente. Você tem que saber se ele é amigo ou se é inimigo. Ele pode estar entrando, invadindo e destruindo lares. O WhatsApp, tem gente que cria grupos de WhatsApp. Você podia botar o nome assim do grupo. Grupo do inferno. Josué deu muito crédito para o inimigo, não buscou o Senhor resposta, não analisou com calma, não parou, não pensou, não teve prudência. E diz 2 Coríntios 6,14, não vos ponhais em julgo desigual com incrédulos. Mas a gente teima de achar que o incrédulo ele é bonzinho. Ele está com sandalinha velha, pastor. Mas é inimigo. E a Bíblia diz, não se ponha comunhão com os incrédulos. Que sociedade pode haver justiça com injustiça e que comunhão pode haver luz com trevas? Não tem comunhão luz com trevas. Quando a luz chega, a treva tem que ir embora. Se a luz chegou, a trevas permanece, alguma coisa errada está acontecendo. Quinto ponto. Josué é um homem de batalha, tolerou o erro. Porque diz o versículo de número 19... a 21, então todos os príncipes disseram a toda a congregação,
Nós juramos pelo Senhor, Deus de Israel, que não podemos tocar neles. Então nós vamos fazer isso, nós vamos conservar a vida para que não haja grande ira sobre nós por causa do juramento que a gente fez. E diz o 21, disseram-lhe, pois, os príncipes, vivam! E se tornaram ele rachadores de lenha, tiradores de água para a congregação, como os príncipes havia dito. Eu te pergunto, cadê o Josué nessa história? Cadê o comandante? Quem é o comandante da tua casa? Quem é que manda na tua casa? É a Globo? É a vizinha? Quem é que manda na tua casa? Pergunta que a gente faz hoje aqui. Quem é que está mandando na tua vida? Ou você recebe ordem de tudo que é lado e fica igual um desesperado para lá. Ai, pastor, o senhor não sabe, lá em casa, aí uma fala uma coisa, o outro fala... Quem é que dá ordem na tua casa? Tem pessoas que fazem como essas pessoas aqui. Não fui eu, então se não fui eu, nem me meto. Ah, é? Vai deixar a desgraça ocorrer? Tinha muita gente de fora ali que podia falar, Josué, tinha os levitas, os sacerdotes, cadê o povo? Cadê a gama de povo que estava ali que não apareceu? Eu nem vou me meter, nem vou lá. Vou ficar de longe olhando, covarde. A Bíblia diz que os covardes não vivem o reino de Deus. Se vai dar problema, irmão, você tem que se meter. Eu me meto. Não quero saber das caras feias e dos bicos que se fazem. Me meto. Eu me meto. E se eu fosse você, se metia para o bem da felicidade da tua família. 2 de João 1, 10 e 11 diz, se alguém vier ter convosco não traz doutrina, não receba em casa. Não dê boas-vindas. Aquele que dá boas-vindas faz cúmplice de mais obras. 2 Timóteo 4, 3 e 4 diz, haverá tempo que não suportarão sã doutrina, contrário. Pelo contrário, cercação de mestres, próprias cobiças, como sentindo coceira nos ouvidos. Haverá tempo que recusarão das ouvidos a verdade, entregando-se às fábulas. Você não viu o bispo André falando aqui? Ele prega segunda-feira e vê um irmão. Não, porque eu vi na internet. Tem gente que é viciada em internet. E só ouve a mulambada. Só ouve que dá vazão para aquilo que quer. Outro dia eu fui falar um negócio com a irmã. Ah, mas diz o pregador lá de não sei o quê. Eu falei, querida, aquele pregador já descaiu da graça há muito tempo. Ah, mas ele disse que não tem problema, que a graça pode tudo, porque Deus não condena. Deus não condena? Não condena? Paulo disse, já estão condenados. Preferem ouvir a mentira e ignoram a verdade, trocam a verdade pela mentira. Penúltimo ponto. Olha como é que a desgraça vai chegando. Agora eles passaram a viver igual a eles. Um povo santo, escolhido, separado. Passou a viver igual a eles. Quer ver? Versículos 22 e 23. Chamou Josué e disse, vocês me enganaram dizendo que era de longe, mas era do nosso meio. Olha o 23, Josué, preste atenção. Josué falando, hein? Vocês agora são malditos. Se tornou igual a eles. Amaldiçoou o povo. Deus disse que da boca de Israel não sairia encantamento nem maldição. Saiu da boca de Josué. Agora vocês são malditos, vão ser escravos, se igualou, cara. Quem olhava de cima falou, é uma bola só. É um negócio só, um bololô doido. Quem é crente, quem não é? Um dia o irmão falou para mim, pastor, na sua igreja pode fazer isso aqui? Pode beber? Pode? Eu falei, por que você está me perguntando? Não, porque... conheço uma pessoa da sua igreja que bebe de cair, fica rolando no chão. E eu falo, não faz isso. Como é que você vai salvar a tua família? Ah, você vive na lei, eu vivo na graça. Aí eu falei, querida, essa não é a igreja que Cristo vive, não. Pode sentar lá, pode ficar lá, bater palminha, mas não faz parte do rebanho. Pelo menos do meu rebanho não faz. Que isso, pastor? Eu vou botar maldição na minha vida? Na minha família não entra. Se não entra na minha família, não entra na tua. Se somos uma grande família, não entra na nossa. Amém, igreja? Está ali escrito. Começaram a se parecer com os inimigos. Todo mundo olhava de longe e dizia, quem é crente ali, quem não é. Eu já falei aqui na igreja. Tem alguns irmãos que ficaram bicudos, agora fazem festa escondidos, só que são bobos, bota no Facebook.
não vou mesmo. Se me chamar para festa e botar funk, pagode, eu não vou. Não vou. Não vou, meu irmão. E se você comprar a briga dessas pessoas, pode comprar, porque eu não estou nem aí para isso. E eu não vou ficar chateadinho. Amado, você não sabe a unção de Deus que está sobre esse lugar. Não é unção de rachador e de lenha, não. É unção de vencedores. Não é de homens que ficam tirando a aguinha para os outros, não. É cabeça e não cauda. Não precisa me convidar mesmo, não. Provérbios 6,12 diz assim, ó, o homem de Belial, o homem vil, é o que anda com a perversidade na boca. Josué não podia fazer aquilo. Ele se igualou ao homem de Belial. Provérbios 30 diz no 32, se procedesse insensatamente, você fazer o quê? Bota a mão na boca. Ah, maquinei, mas vou falar, bota a mão na boca. Josué, não fala nada, você errou, engole calado. Mas não se pareçam com o mundano. Não se pareça com o mundano. As pessoas têm que olhar para você e ver a glória de Cristo no teu rosto. Tem que falar assim, você é crente. Eu vejo um brilho nos teus olhos. Os irmãos recebem aqui em nome de Jesus? E por fim, depois de toda essa desgraça, eles continuaram com a aliança dos inimigos de Deus. De vez de Josué falar assim, ó, pode ir embora daqui. Não vou te matar, mas vai embora. Não quero vocês aqui, não. É porque eles estão tirando a aguinha para a gente. Estou usufruindo deles. Está usufruindo do pecado? 24 a 27. Eles continuaram a aliança com os inimigos de Deus. Eles falaram, pode ficar aqui. Pode ficar aí, pode ficar. Não, tranquilo, fica entre nós aí. A gente não vai matar vocês. Mas pode ficar aqui tirando a aguinha para a gente, levando as nossas crianças no colégio, fazendo... Pode ficar aí, paga minha conta, lava minha roupa, limpa minha casa. Eles não entenderam que errar é humano, certo, irmãos? Mas persistir no erro... Foi você que falou, eu não falei nada. Você que falou. Tiago 4,4 diz, infiéis. Infiéis. Ai, essa palavra é tão pesada para um crente, infiéis. Vocês não entendem, vocês não compreendem. Será que não entra na cabeça que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Será que não entra? Será que é normal? Não, pastor, isso aqui, a gente tem que amar todo mundo. Amar é uma coisa, a amizade do mundo é a inimizade de Deus. Quem é ele que quer ser amigo do mundo, constitui-se. Ele mesmo se faz, ele se constitui inimigo de Deus. Agora, imagina um crente inimigo de Deus? Não cabe. Eles não pediram a Deus o discernimento para reverter o quadro, não oraram como a gente vai orar agora, não clamaram, não choraram, não buscaram. Tem gente que a desgraça está acontecendo, mas não está nem aí. Está nem aí. Esses dias eu estava falando com parentes lá do minha esposa, falei, cara, a desgraça está acontecendo, vocês estão aí numa farra, vocês não estão nem aí. Eu aqui, orando por vocês, clamando, e chega, vocês estão rindo, muitos crentes no meio. Tudo embruxados. Vocês não enxergam. Vocês não compreendem que a desgraça se instaurou, que o homem de Belial entrou. E vocês estão rindo do homem de Belial, zombando da cara de vocês. Não pediram discernimento, não choraram, não clamaram. Não botaram o rosto no chão e falaram, Deus, vem com o teu poder. Não. Tiago 1:5 diz, se você quer sabedoria, peça a Deus, Ele dá. Ele não lhes impropera, Ele dá. Pede a Deus. Fala, Deus, eu quero resolver essa situação ontem. E Ele dá. É desejo dEle, está escrito ali, Ele quer. Nós temos que pedir. 1 Coríntios 12, 7 a 10 diz, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, depois a palavra do conhecimento. Olha só. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé. Mesmo Espírito, dom de curar. Tudo está para a gente, irmão. É só você pedir. A fé, discernimento de Espírito, palavra de sabedoria. A gente não quer nada disso. A gente quer o Netflix.
Você quer perder tempo? Um brasileirão, segue o líder. Tem um pastor que todo dia ele manda para mim, segue o líder, segue o líder, segue o líder. Eu falo, cara, tudo bem. Você nunca mandou um versículo da Bíblia. Aí ele botou, segue o líder, de novo. Pastor, fico imaginando que ele prega no púlpito, segue o líder, segue o líder. Tudo bem que a gente gosta de futebol, mas, meu irmão, o dia todo dia, segue o líder, segue o líder. Segue Jesus, ele nunca bota. A Bíblia diz, há outro discernimento de espíritos. Olha, se eu posso pedir que você clame a Deus, chore, grite, pule, faça igual a Marinha, pule, rode, fale, peça a Deus, eu quero discernimento de espírito. Porque se Josué tivesse, não caía nesse engodo. E eu quero terminar para a gente orar com a admoestação do Senhor. Agora, se é do Senhor, receba, não é minha, é do Senhor. Mateus 26, 41. Você pode ler? Vigiai. Vigiai. Não adianta você só orar, se você não vigia. Aliás, o crente gosta de orar, mas não gosta de vigiar. Vigiai e orai. Se você, Josué, vigiar e orar, não cai na tentação dos gibeonitas. Por quê, pastor? Porque o espírito é pronto. O espírito é pronto. Ou você acha que nós não conhecemos a doutrina da graça de Deus? Conheço tudo. Meu espírito está pronto, mas eu sei que a minha carne, ela me engana direitinho. Ela vai dizer, não tem problema não, rapaz. Ninguém está vendo. Ninguém está vendo. O problema é que ninguém está vendo. E deveria haver. Por isso que muitos fogem da igreja. Para que ninguém olhe e veja. E não adianta ficar, porque é legalista. Eu não sou legalista. Eu sou um pastor da graça de Deus. Só que eu sei muito bem o que é libertinagem. Eu sei o que é libertinagem. Eu sei o que é santidade, sei o que é libertinagem. E pago o preço por isso. Mas na graça eu não pago o preço. Eu pago o preço da obediência. Joelho no chão. De orar noites. De buscar por você. Eu sei a responsabilidade que eu tenho na tua vida. Eu poderia fazer qualquer lambança nessa terra. Eu não faço porque eu sei que se eu fizer isso, 300 famílias vão comigo para o brejo. Então, quando você olhar para o seu pastor, ore por mim. Fala assim, Deus, mantenha esse homem assim, nesse azeite. Eu já descobri que tem gente que ora até neguei para eu cair. Você sabia? Tem grupo de WhatsApp. Mas que loucura. Pode ter certeza que eu não vou cair, não. Sabe por que eu não vou cair? Porque eu vivo no altar. Quem anda comigo sabe. É porque não anda comigo. Chega, senta lá, fica lá atrás, em pé. Eu estou aqui no louvor, vai ver a pessoa entrando assim, ó, olhando assim por ali pelo quebra-luz. Falei, amado, quem gosta da luz se apresenta. Eu vou dar um conselho. Exceção das pessoas que precisam ficar aí atrás. Criança que eu vejo aí, pessoas que têm que ir ao banheiro. Amados, vai chegando para frente. A não ser que você chegou atrasado, tem que chegar atrás. A pessoa que chega, tem um monte de lugar aqui. Senta lá naquela cadeira lá atrás, Antônio. Essa última aí, que nem é para sentar, a não ser que a igreja esteja cheia. Meu amado, não quer estar na igreja. Está fora da bênção. Eu estou te falando isso sem medo nenhum. Estou falando debaixo da unção do Espírito Santo. Não quer, porque qualquer lugar que eu vou, eu quero estar na frente. Eu nunca fui a uma igreja, sentei menos que no segundo banco. Porque eu quero estar mais próximo do altar. Eu quero. E quando o pastor fala, vem, não, amado, eu me jogo. Eu sou o primeiro aí. Sem ninguém me falar. Sempre foi assim, desde criança. Por isso que não tem paraquedas na obra. Você tem que buscar a Deus. Você tem que buscar discernimento em Deus, para o bem da tua família. Para o bem dos teus vizinhos. Para o bem dos teus vizinhos. O bem dos teus vizinhos. Para o bem da tua escola. Para que as pessoas procurem você como a última voz, sabendo que aquela não é só porque é a última, mas será a última e a derradeira. Vai chegar até você e vai se resolver todos os problemas. Acredite no que eu te falei. Deus falou com você. Deus falou com você na internet. Você que ficou até agora ouvindo aí, tu acha que foi à toa? Foi o Espírito que te segurou aí.
Obedeça a voz do Senhor. Assim seja, assim diz o Espírito da graça de Deus.